Senhoras e senhores, cá estamos. Tem notícia, a gente aparece. E tem notícia bombástica, notícia muito quente. Tava muita gente cobrando a presença, a existência de um vídeo nosso sobre tudo que está acontecendo no São Paulo. E cá estamos, eu aqui em São Paulo, o Arnaldo trabalhando lá da Bahia, mas firme e forte como sempre. Tem assunto. A história é nada menos do que James Rodrigues indo para o São Paulo. É isso mesmo, James Rodrigues, um dos destaques da Copa lá de 2014, indo para o São Paulo. Já está vindo para o Brasil, já tem um acordo verbal e, ao que tudo indica, vai fechar realmente com o São Paulo. Uma contratação grande, de peso, nome gigante, nome bem grande do futebol europeu, mundial até. E vamos falar dele. Situação dele, vem jogando, não vem jogando, é uma boa, não é? Questões financeiras. O Arnaldo, mesmo lá na Bahia, claro que foi em busca de informações. E é sobre elas que nós vamos falar. E só quero dizer, antes que este vídeo tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você tem notícias tempo real de todos os times, de 200 times do Brasil e do exterior, além de ter lances ao vivo da Copa Comebol Libertadores e da Copa Comebol Sul-Americana. Isso mesmo, aconteceu um gol, vai lá no OneFootball que você vê esse lance rapidamente ao vivo ali. A hora que acontecer, você já vê. Então, um dia que você não consegue ver o jogo direito, tá meio na festa que sua mulher mandou você ir, não sei o que tal, com ela, você pode acompanhar ali rapidinho pelo OneFootball e é de graça. Basta você baixar usando esse QR Code que está aí na sua tela. Até vou deixar ele um pouquinho aí para você baixar e você ajuda a gente. Também tem um link na descrição para você baixar, se você quiser baixar por lá. Arnaldo, vamos lá. James Rodrigues, colombiano, jogador talentoso, estiloso e tudo mais. Esse é o cara que o São Paulo está contratando. Acho que de cara meio quebrando um planejamento do time operário, vamos dizer assim. Né? O São Paulo contratou barato, emprestou tal. Agora vem um cara meio diferente, bem diferente, aliás. Pois é, Tirone, salve galera. Sim, eu acho que essa primeira quebra talvez tenha se dado na contratação do Pato, com algumas diferenças óbvias, né? O Pato, com a ligação anterior ao São Paulo, já está se recuperando, ou estava se recuperando no São Paulo. Não era um nome, o Pato, que tinha feito uma Copa do Mundo dele, né? Como o Rames fez em 2014. Mas o perfil da contratação acho que tem um pouco a ver, se é que você me entende, né? Sim. A busca por um jogador que caiba, entre aspas, no orçamento do clube, vamos falar sobre isso, sobre a questão financeira, e que seja um jogador tecnicamente acima da média operária que o São Paulo tem. Eu vejo aí, sim, uma possibilidade de sucesso nesse aspecto de elevação técnica do time, mas muitas armadilhas no meio do caminho dessa história, né? Ou dessas histórias, dele e do Pato, por exemplo. O fato que o jogador está assinando o contrato por 2 anos e temos, assim, além dos detalhes financeiros, os bastidores da negociação. Como o São Paulo chegou no nome do James Rodrigues, que era um nome que estava sendo, digamos, trabalhado há algumas semanas, levando em consideração, Tirone, que o fechamento da janela de transferências é no próximo dia 2 de agosto. Né? Daqui a uma semana, fecha a janela e ninguém mais entra. Pode um monte de gente sair, porque a janela europeia continua aberta, a árabe e tal, mas para entrar só até a quarta-feira que vem, e o São Paulo vai colocar o Rames para dentro da sua janela. Né? Tem muitos aspectos dessa janela. Acho que o financeiro é aquele que já apavora o São Paulino. O cara sabe que todo dia 6 lá pinga o boletinho no São Paulo que ele tem que pagar 500 paus para o Daniel Alves, isso vai até 2.000 e sei lá quantos, são 5 anos que o São Paulo vai pagar o salário que ele poderia estar pagando para um bom jogador, ele paga para o Daniel Alves, que está lá preso na Espanha, então isso já primeiro já apavora o São Paulino, esse é um ponto. Sobre a negociação, teve participação muito decisiva do Rafinha, não é isso, Arnaldo? Isso, é nosso embaixador, capitão do time. Sim, o Rafinha jogou com o Rames no Bayern de Munique. Não foi nessa vez aí da homenagem
aos ex-jogadores, aos ex-campeões do Bayern, que essa conversa com o Rafinha, Rames Rodrigues se incentivou, já vem de algum tempo. E, na verdade, o São Paulo estava procurando um jogador, um meia atacante, que pudesse ter um nível superior técnico aos que tem no elenco há algum tempo para essa janela. Virou o principal alvo da janela, mais do que o tal do atacante 1 contra 1, tal, driblador ou velocista, que deve ser o Eric para o ano que vem, né? Levando em consideração que o outro jogador dessa posição, o Galopo, com a ruptura do ligamento cruzado, não tem previsão de volta ainda esse ano. Pode até voltar no final do ano, mas não tenho certeza. Pois bem, o São Paulo tinha 3 jogadores em mente. 2 que atuam no futebol argentino, jovens, promissores. Um no Estudiantes, outro no Rosário Central, canhotos, como o Rames Rodrigues, mais jovens, mas que exigiam, assim como foi o Galopo, um pagamento de uma indenização pesada ao clube, né, respectivo, né? E o Rames Rodrigues é a contratação, como você mesmo falou, Daniel Alves, Pato, etc., e que aí o Rafinha, nessa peneiragem, olha, tem o Rames, que é canhoto, que é meia, e que está disponível no mercado, e que toparia vir para o São Paulo, e ele fez esse meio de campo, né? Levando em consideração o tempo que o Rafinha está no clube, as características, elogiou muito o perfil competitivo e profissional do Rames. Aí, essa aproximação, o São Paulo gastará, sim, com o salário do Rames, talvez o teto que o time tenha, teto Caleri, essas coisas todas, mas sem precisar desembolsar pelos direitos federativos do jogador. No final das contas, no aspecto financeiro, contratar o Rames e não um dos 2 argentinos fica mais barato, botando todas as aspas, nesse aspecto. O salário é mais caro, mas você não precisa gastar pelos direitos federativos, né? Entre os jogadores promissores e um jogador pronto, mas que está inativo há algum tempo, vamos falar sobre isso também, o São Paulo foi no Rames Rodrigues. Algumas informações pescadas aqui e ali, por exemplo, segundo o PVC, ele vai ganhar bem menos do que o Daniel Alves, a apuração do PVC. Ah, sim. O Daniel Alves ganhava uma bala no São Paulo, porque o São Paulo imaginou que com um patrocínio, sei lá o que, ia conseguir pagar o salário, não conseguiu, como a gente sabe, eu acabei de falar sobre isso. Então, está dizendo que ele, né, do ponto de vista salarial, vai ser bem menos do que o Daniel Alves ganhava. O que me causa alguma estranheza, por que esse cara não foi para a MLS, então? Onde certamente ganharia mais, jogaria menos? É uma questão que eu pergunto. Não sei se o chaveco do Rafinha funcionou, porque o cara resolve ir para o Brasil quando poderia ter uma vida mansa nos Estados Unidos. É uma então, pergunta que eu eu acho faço. que, Diga. diferentemente do Messi, de outros jogadores que vão para a MLS para uma parte final de carreira, o Rames, além do chaveco do Rafinha, entende que a Liga Brasileira pode ser uma liga para ele voltar a ser um jogador competitivo, ter um nível de competição maior, né? O Rames Rodrigues, a gente fica falando, né? Ele acaba de completar 32 anos, né? Acaba de completar em julho. Parece. A gente lembra da Copa de 2014. Ele era um moleque na Copa de 2014. Ele não é tão velho assim, ele tem 32 anos, né? Não é tão jovem também, né? Não, ele já passou assim, mas a imagem que a gente tem, né, 2014, sim, parece que o cara é um 9 anos, veterano você de fala, 38, cara, não é? exato. Verdade. Ele acaba de fazer 32 anos. E acho que ele ainda tem lenha para queimar. Agora, ele não é que ele não joga nada desde 2014, mas aquilo que ele foi em 2014, ele não foi mais, mesmo no Real Madrid, naquele auge, ou do Bayern de Munique. E tem uma coisa, né, Tironi? A gente já viu muitos exemplos de jogadores que dominam uma Copa do Mundo de tal forma que a projeção do cara fica eterna, né? Tinha o Sim. Raj, o romeno, Isso, né? Pô, exatamente. Ia falar são dele. né? Não parece o Raj? São jogadores que normalmente jogam mais nas seleções naqueles períodos do que propriamente em clubes em continuidade. Eu acho que trata-se desse cara. E assim, né? No público brasileiro, você precisa ver, eu estou aqui na Bahia, todo mundo conhece o cara, os adolescentes, os jovens, tal, porque eu também nas redes sociais. Não, ele é Os um caras jogador muito acham o cara. midiático, isso é indiscutível, né? Isso.
O cara Ontem, tem num 50 grupo. milhões de seguidores, né? Isso. Ontem Lá. a conversa com um grupo de torcedores são paulinos ali, no WhatsApp, a conversa era essa. Não, o cara tem 50 milhões de seguidores. Não, do ponto de vista do marketing é um sucesso e tudo mais. E tem isso, né? Isso, eu não sei se isso vai trazer dinheiro para São Paulo ou título para São Paulo, mas a galera empolga com essa história do cara ser uma figura muito midiática, embora não seja tipo um Neymar, né? Um cara ostentação, não. Ele é um cara, né? É até Uhum. discreto, né? Não é um cara totalmente midiático assim. É, Não é um é uma, superstar, né? não, Embora não é tem. tão superstar, embora tenha um nome de superstar, né? Isso. Esse é um ponto. Ó, deixa eu dar uns números rápidos aqui sobre ele, porque eu tenho algumas perguntas para você. Fala. Bom, primeiro eu vou, antes de dar os números, de onde vem esse dinheiro? Você tem ideia? Não. Ou é como o Galopo, Sim. aquela coisa meio misteriosa? Você Bom, explicou então, né? que eles tinham o São Paulo tinha uma grana e entre pegar um jovem lá da coisa e ia gastar uma bala pela transferência, resolveu gastar isso em salário para o Ramos Rodrigues. Esse é o ponto. O São Paulo tem uma O São folga um Paulo pouco tinha maior um. agora, é isso? O De São Paulo, grana? na verdade, é assim, ele não tinha uma grana. Vamos lembrar a questão do Galopo, né? Investidor, criptomoeda, tal, para pagar o Banfield e tal. Se o São Paulo fosse contratar um dos argentinos, teria que ter um parceiro para pagar pelos direitos federativos na hora. O São Paulo não tem esse dinheiro nesse Certo. momento. Agora, o São Paulo tinha na previsão orçamentária para a segunda parte da temporada, para o segundo semestre, para esta janela, a previsão de um aumento da folha de salarial em alguns por cento que caberia a contratação de um jogador nesses moldes. Ele se encaixaria na folha Perfeito. salarial do São Paulo, né? Isso tudo em tese, né, Tironi? Falando, porque, porque aí você atrasa direito de imagem para um, atrasa direito de imagem para outro. Essa é a. E você não gastar na contratação, isso nunca existe. O que existe é você não gastar na contratação pagando para um outro clube. Como o Ramos estava sem clube desde o Olympiacos, ele não tem. Você tem que pagar pelo salário, aquelas luvas, os empresários, o staff, tudo tem custo. Mas ele se encaixaria na folha salarial do São Paulo, né? Nessa Perfeito. engenharia financeira. Beleza, eu anotei aqui, ó. Não é pouca Manda. pergunta que eu tenho para você, não. Então manda, Mas quero pode dizer mandar. que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo de futebol. Tem lá lances ao vivo da Copa Comebol Libertadores, da Copa Comebol Sul-Americana. É só você baixar, é de graça. Vou até deixar ele um pouquinho aí. Baixa que você ajuda a gente ainda por cima. Tem um link na descrição também. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball. Mais de 200 times que tem informação, notícias, tempo real, estatísticas, campeonato alemão ao vivo de graça e por aí vai. Então baixa aí e ajuda a gente. Vou dar uns números aqui sobre que indicam um pouco as questões físicas do Rames Rodrigues nos últimos tempos. Vamos lembrar que ele foi um cara que foi destaque da Copa em 2014, portanto há quase 10 anos, né? Uhum. Nas últimas 5 temporadas, ele fez 107 jogos, o que dá uma média de 21 jogos por ano. Como comparação, este ano o São Paulo já fez 42 jogos. Né? Então, no ano, ele jogou metade dos jogos que o São Paulo já jogou nessa temporada e está na metade da temporada. Esse é um Uhum. ponto para se olhar. Desde a temporada 17-18, que ele não faz mais de 30 jogos numa Uhum. temporada inteira. Uhum. Desde 17-18, que ele não faz mais de 30 jogos. Na ocasião, ele Uhum. jogava no Bayern ainda, se eu não me engano. Isso mesmo. O último jogo dele foi no dia 9 de abril. Agora no Olympiacos e também no Clube Al Árabe que ele estava, ele teve uma série de pequenas contusões. E aí não jogava, não Uhum. jogava, não jogava. E nos dois casos o contrato foi rompido depois de um É. tempo nos dois times, tanto no Olympiacos da Grécia quanto no Clube Árabe. Na Árabe ele teve uma sequência, não lesões graves, ligamentos, essas coisas, mas uma série de lesõezinhas que foram tirando ele de campo. O que eu confesso para você que me assusta um pouco se você faz o combo problemas físicos DM do São Paulo. Certo. Mas queria te ouvir. Bom, vamos lá. Isso é importante porque, de fato, eu acho que a gente não precisa voltar tanto no tempo até 2014, mas até 2017, 18 do Bayern de Munique foi o último clube competitivo que ele defendeu, né? E de lá para cá, esse é o histórico. Ele não ter atuado também em tantas partidas por temporada é por conta também da Liga Árabe, do insucesso no Olympiacos. Aí eu te dou até um exemplo.
a situação dele no clube grego era praticamente idêntica à do Marcelo, que veio para o Fluminense. Né? Os dois jogaram juntos no Real Madrid e foram jogar juntos no Olympiacos, que é uma bagunça, um clube grego, o futebol Sim. da Grécia é uma bagunça. Contrataram um monte de nomão, não pagaram direito, não deu certo. E o Marcelo voltou para o Brasil também do Olympiacos, onde não estava jogando praticamente para o Fluminense. Marcelo é mais velho do que o Rames, inclusive, né? 3 anos mais velho. Mas, enfim, eles estavam juntos nessa barca furada do Olympiacos. Essa última partida que ele jogou pelo clube grego em abril, como você fala, e depois ele chegou a estar em campo pela seleção colombiana na data FIFA de maio, já sem clube, sabe? Já sem clube. Então, partida oficial ele não disputa desde maio, são 3 meses praticamente sem jogar. E se o São Paulo quer, e acho que imagino que o São Paulo queira tê-lo à disposição para o jogo da volta contra o Corinthians daqui a 3 semanas, é necessário, restartar o cara em 3 semanas, fazer um trabalho. E eu digo para o jogo do Corinthians, não só porque vale vaga numa decisão de campeonato, porque o adversário está engasgado, porque o São Paulo não tem ninguém que desequilibra, mas muito porque o Rames Rodrigues é um jogador, assim como eram os dois argentinos, que tem a característica de jogar no lugar do Luciano. O São Paulo não tem, desde a contusão do Galopo, essa opção no elenco, você concorda? Então, Perfeito. aquele meio atacante que faz a dupla com o centroavante, que finaliza bem, e o Luciano está fora do jogo da volta. Então, estou fazendo essa projeção e acho assim, Tironi, o futebol, no fundo, ele não é misterioso. A suspensão do Luciano, a sensação de que falta um jogador decisivo no time. A atuação do Renato Augusto contra o São Paulo deram Perfeito. um empurrão final Eu ia por te a falar isso. contratação do Eu Ramos ia te falar Rodrigues. isso. O negócio vinha rolando há 2 meses, é verdade, mas, cara, vamos fechar agora, porque primeiro que a janela vai fechar, e segundo que tem todos esses ingredientes. O cara diferente foi o cara que ganhou o jogo no Corinthians. Ontem nem se fala, né? Diferença técnica do Grêmio e Flamengo Flamengo. foi um massacre. E aí é isso. Não temos o jogador diferente, foi a conversa depois do jogo, né? Com o Renato Augusto fazendo os 2 gols. Pois é, mas eu acho que são coisas incomparáveis. Eu não quero frustrar, eu percebi A a empolgação, eu empolgação da entendo. torcida do São Paulo, um jogador diferente, um jogador que a torcida, reforço mundial, enfim. Acho que não seria talvez a mesma comoção se o São Paulo trouxesse de volta o Lucas, mas era um jogador desse que a torcida do São Paulo queria na janela. Tipo, um cara desse, né? Agora, o Renato Augusto, por exemplo, tem uma questão muito específica no Corinthians, né? Ele tem uma história no Corinthians, o time joga em função dele, ele tem uma percepção do clube, ele sabe todas as. Então são coisas. Mesmo o Marcelo no Fluminense começou lá, ele é um estrangeiro. Os estrangeiros têm se dado bem no São Paulo, é verdade, o ambiente é bom, tem a coisa do Rafinha, mas não dá para você fazer essa checklist, preencher, esse é o cara que vai. Ele pode ajudar, né? Eu não estou dizendo que já é um fracasso de. Não estou longe disso. Mas eu acho que colocar tudo nas esperanças de que ele possa repetir meses como ele teve naquele mês de Copa do Mundo 2014 é um pouco exagero. Ele pode ajudar. Eu vejo assim, ele pode ser uma. Assim como ele pode ajudar mais do que o Pato, mas eu acho que é bem parecida a situação dos dois, nesse aspecto de idade, de nome, de qualidade técnica, mas de questão física pesando para o outro lado. Então, né, enfim, em algumas partidas, em alguns momentos, em algumas situações. A gente vê nos nossos comentários, na nossa turma, todo mundo acha os caras do São Paulo muito fracos tecnicamente, e acho que um jogador desse sendo muito acima tecnicamente, possa fazer a diferença. Mas a gente tem que lembrar sempre que no futebol atual o aspecto técnico hoje ele conta, mas ele não é decisivo. Ele não é decisivo. Essa é a grande questão. Então, eu também tô na sua vibe de não querer jogar água no chope, vai ser um fracasso, o cara vai dar tudo errado e não sei o que e tal. E tô realmente comovido com a emoção da Reação, torcida. Da reação da torcida é muito legal e de alguma forma engrandece o clube, né? Quando trouxe um cara desse tamanho, todo mundo lembra dos caras, né, históricos que o São Paulo trouxe e que deram muito certo, outros deram errado, mas muitos deram certo, né, no São Paulo.
Isso é uma característica da história do São Paulo, eu diria. Uhum. Em alguns momentos, mostrar uma grandeza que ninguém É. esperava, né? Então, vai lá e Uhum. constrói o Morumbi, vai lá e É. contrata o Leônidas, né? Uhum. Uhum. Sabe? Então, isso tem um pouco aí. O último ato desse negócio foi um fracasso retumbante, que foi o Daniel Alves. É. Situações diferentes, mas, enfim, foi um fracasso e por isso que tem esse pé atrás. Eu estou exatamente com você. Eu acho que é um cara que pode ajudar, mas essas ponderações são bem importantes ser São colocadas. Não dá para necessários. colocar nas costas do cara a responsabilidade por transformar o São Paulo num timaço imbatível, que não Uhum. parece que é o que vai acontecer, mas, enfim, pode ajudar. Duas coisas a mais. Você falou já sobre o jogo da volta, precisava fazer um trabalho imenso para que ele jogasse a volta, tem 3 semanas, veremos. A chegada desse cara, e você disse que ele é um cara muito de grupo, muito, né, as informações são essas, pode dar uma conturbada num ambiente que, com todos os problemas do São Paulo vive um momento de harmonia no Uhum. elenco, que não recebe salário, mas não tá chiando, do técnico que é um boa praça e tal. Chega um cara muito diferente, com salário, não sei o quê, enquanto muita gente não tá recebendo grana lá. Você acha que isso atrapalha? Ou pelo temperamento do cara pode ser legal? Ou então, ou pelo outro caminho inverso? Pô, vai chegar um cara diferente aqui, agora vai. O que você acha? Eu acho que as informações do Rames em outros clubes, na seleção, o ambiente formado, né, pelas as atuais lideranças do São Paulo. Tem uma coisa interessante, né, porque além do Rafinha, que foi o grande avalizador, porque conhece o cara, tipo, né, há muito tempo, o Caleri também foi consultado, os líderes do elenco, os estrangeiros. São Paulo tem uma harmonia muito grande entre os estrangeiros hoje, né? Os sul-americanos do time. E os caras foram entusiastas da contratação, assim como o Dorival Júnior. Né? Dorival Júnior, entendendo que o São Paulo precisa reforçar o elenco em algumas situações, também endossou. Eu não acho que isso possa conturbar o ambiente. E também não foi por isso, né, vale sempre lembrar, não foi por isso que o Daniel Alves não deu certo no São Paulo. O ambiente, os jogadores, todo mundo gostavam do Daniel Alves. Né? Os caras faziam. Teve muito a ver com o próprio Daniel Alves, que vai Sim, embora na Olimpíada e tudo isso. mais, né? Isso, exatamente. Essa parte final da trajetória dele foi lamentável, mas ele não tinha um problema de ambiente no grupo que ganhava mais, não sei o que lá. Eu acho que isso não é não está sob risco, essa questão do ambiente. Né? Eu não acho que essa seja uma questão que possa. A minha preocupação é ele estar minimamente em forma para ajudar o time em campo. Né? É isso que eu. E não seja mais um jogador só de nome que fica ali ocupando um espaço que você fala, quando ele vai jogar. Eu não estou também dizendo que o Pato já esteja nessa situação. Eu acho que o Pato está numa recuperação de cirurgia de ligamento cruzado e que ele não tem condição ainda de entrar contra o Corinthians para virar um jogo. Não tem condição ainda. Ele pode ter daqui a pouco. Vamos ver contra o Bahia no final de semana, se ele vai ter mais alguns minutos. Mas a minha preocupação é que o torcedor fique com aquela, põe o Pato, põe o Rames, e esses caras não consigam devolver o que está no imaginário das pessoas, né? Não consigam mais. Isso é muito comum no futebol atual, né? Essa é a minha Sim. ponderação. Bom, temos aí alguns exemplos, né? Tá o Suárez no Grêmio, que esse é o exemplo duplo, né? É o exemplo de que ele tem muito talento, então ele consegue fazer algumas coisas, mas também você tem o exemplo de ontem, né? Ele rastejando em campo não fez nenhuma diferença. Tinha Tem momentos que uma. ele consegue fazer, tem momentos que ele não consegue fazer, pela idade, pela questão física e tal. Então, talvez o Ramos Rodrigues fez uma coisa nesse lugar aí. Vai ter jogo que Uhum. ele vai poder resolver, muito diferente e tal. Vai ter jogo Uhum. que a questão física vai se impor e o cara não vai conseguir fazer. Pergunta para você, Arnaldo. É, independentemente das questões físicas e todas essas que a gente está falando, é um jogador que você gosta? É o jeito de jogador que você gosta? O Ramos Rodrigues? Olha, Tironi, se eu dissesse que eu não gosto, eu estaria mentindo. Canhoto cerebral, que finaliza bem e tal. Por isso que eu lembrei do Raj. Eu era, tipo... O São Paulo quase contratou o Raj. Você lembra do Romeno? É, Era, é parecia verdade. uma coisa maluca, mas quase contratou o Raj.
Eu gosto muito do estilo, acho que é um jogador, além de tudo, inteligente demais, assim, consegue. Agora, assim, eu tenho. Eu estou sendo convencido, não é que é uma coisa que eu nasci com essa convicção, eu estou sendo convencido a cada ano desse esporte que a questão física ela é preponderante. Então, muitas vezes, o cara ter essa visão privilegiada, condição técnica, conclusão, tipo assistências tal. Se o cara não consegue competir fisicamente, isso tudo rapidamente é absorvido, né? O torcedor do Flamengo fica muito bravo quando eu falo que o Arrascaeta é um jogador de lampejos. Isso não é uma crítica, não. Ele consegue, com lampejos, decidir jogos. Se o Rames Rodrigues for um jogador de lampejos no São Paulo, decisivos, eu acho que já estaria muito paga a contratação. Mas eu gosto do estilo. Não posso. Canhoto cerebral que bate na bola como ninguém enxerga espaço, não posso ser contra. Eu tô com você com relação à questão física. Acho que hoje o futebol é um esporte muito físico e a questão física se impõe muito e tal. Mas eu também, Arnaldo, nos últimos dias e, na verdade, há um bom tempo, há um certo tempo, mas mais precisamente nos últimos tempos, eu tenho ficado mais convencido de que o talento decide muitos jogos, decide muita coisa. O último exemplo para mim é terça-feira, São Paulo e Corinthians. Tinha um jogador que era muito diferente de todo mundo. O cara decidiu o jogo pro Corinthians. Decidiu o jogo. O Corinthians deu 3 chutes a gols, os 3 do cara, os caras fez 2 gols. Com falha, tal. Esse cara. O Flamengo, que não tem um nem dois, tem 10 jogadores muito diferentes. O São Paulo não acertou o time é desequilibrado, o time é mal armado, o time é não sei o quê. Cara, chega em certos jogos, essa galera resolve. Não é o caso do São Paulo, não é o Rames Rodrigues que vai resolver todas as coisas do São Paulo. Mas eu acho ainda que o talento é muito importante. Eu acho que esse jogo do São Paulo de terça-feira foi muito exemplar disso, no seguinte sentido. Do ponto de vista estratégico, o São Paulo foi ótimo. Teve a posse da bola, não sei o quê, jogou no campo do Corinthians, mesmo jogando lá, o Corinthians jogou mais acuado, não sei o quê, tá. Quando você espreme tudo isso, você tem o São Paulo dando um chute no gol. E uma derrota. Então, é o que eu acho. Claro que a estratégia é muito importante, eu nunca vou abrir mão disso. Acho que técnico bom e estratégia boa é fundamental. Mas eu acho que jogadores talentosos ainda são capazes de mudar o curso de jogos. Esse é o meu ponto. Não sei se eu fui claro, sem querer ficar em cima do muro. Eu entendo muito a questão física e acho muito certo. Mas eu acho que a questão talento ela ainda tão importante ou mais importante do que exatamente uma super estratégia, super bem feita e blá, blá, blá. Eu ainda acho isso. Eu acho que o segredo é a combinação das duas coisas, né? Claro. Porque o talento é aquilo que a gente sempre fala. Você pode pegar o exemplo supra, que é o do PSG de Messi, Mbappé e Neymar, né? Sim, sem dúvida. Nenhum time do planeta conseguiria reunir 3 talentos desse, sendo que um está no auge, que é o Mbappé, né? Né? Assim, então assim, eu acho que o segredo de um time de futebol é ter sim um sentido coletivo muito forte, um sentido físico também muito forte e ter um ou outro cara acima da média para dar o desequilíbrio quando necessário. E a combinação muito boa disso talvez seja a seleção da Argentina. Tem um cara que é muito bom, mas tem um coletivo que funciona muito bem. Sim, funcionou muito bem na Copa. Exatamente. Basicamente, Acho que é isso, é por aí. basicamente isso. Não quer comparar a seleção da Argentina nem o Messi com o Rames Rodrigues, mas é um pouco isso. Na minha também, cabeça. né, Tironi, jogar em função do Renato Augusto, em função do Messi, em função de outro, demanda um certo tempo para o coletivo, para o conjunto. Sem dúvida. Né, tirar o melhor desses caras nesses lampejos, nesses momentos decisivos. O exemplo, o Fluminense do Diniz, né? Joga em função, ou jogou muito tempo em função do Ganso. Não está conseguindo mais. Exatamente. Nesse momento. Exatamente. Muito bem, nós estamos chegando a 30 minutos de vídeo, tem muito assunto, mas só para fechar. Arnaldo, machucados do São Paulo. Lê aí
o boletim? Bom, na verdade, São Paulo, em relação aos lesionados, teve 3 novidades, 3 novos integrantes no DM, né? 2 do jogo do Corinthians e um que nem foi citado, mas o Patrick Lanza, lateral esquerdo, teve um entorse no tornozelo um pouco mais, não de ruptura, mas como o São Paulo tem o Caio e o Wellington, nem chamou muito a atenção, mas esse é mais um integrante do DM. Os dois que saíram contra o Corinthians, o Calleri e o Nestor, né? O Nestor sentiu uma pancada no joelho, foi pancada só. No dia seguinte já estava treinando normalmente, não é problema. O Calleri teve um incômodo muscular, uma fisgada, não fez o exame de imagem, por enquanto vai fazer um tratamento convencional, ele não sentiu como se fosse uma lesão, tipo um incômodo, como se embolotasse a perna, tipo, né, o músculo atrás. Ele já estaria fora do jogo contra o Bahia porque está suspenso. Então ele vai fazer o tratamento convencional até segunda-feira. Se continuar algum incômodo ainda, ele pode fazer o exame de imagem para ver se teve alguma situação, mas o São Paulo não trabalha com uma lesão, como aquelas situações de fadiga muscular, etc. e tal. Então não seria uma lesão, que deixa a situação um pouco mais promissora, não só para o jogo da volta contra o Corinthians, mas tem os argentinos do São Lourenço na quinta-feira. Então existe a possibilidade do Calleri voltar. Nesse jogo com o Bahia, no final de semana, muitas ausências. O ataque reserva, né? Porque Luciano e Calleri estão fora por conta de suspensão. E por fim, ingressos para o jogo contra o Corinthians da volta, a torcida enfiou, a diretoria enfiou a faca, deu uma torcida, teve um belo de um acréscimo nos valores, né? Pois é, Tironi, eu acho que isso, na verdade, eu nunca gosto, né? Já tinha acontecido contra o Palmeiras, era previsível o aumento no jogo decisivo, mas vem de uma derrota. É necessário que o estádio esteja pulsando numa situação sem igual, com todas as questões que eu te falei. Isso aqui só daqui a 3 semanas. Tem um monte de coisa para ser trabalhada até lá na volta, inclusive em relação ao torcedor. A questão da homofobia, que normalmente acontece nos jogos. Eu não sei porque o São Paulo ainda não fez uma campanha institucional sobre isso e tem que fazer, mas enfim. Eu acho que às vésperas, na semana do jogo, sobretudo, isso tem que ser muito reforçado. E situações não só em relação ao Corinthians em si, mas a cera do Cássio, demora de reposição. Normalmente no Morumbi ele é brindado com aquele grito maldito, né? Sim. Que, aliás, é também comum em outros clubes da América do Sul, né? Quando o goleiro demora para repor a bola. Assim, uma série de detalhes para esse jogo da volta. Mas o São Paulo, na verdade, Tironi, tem que dar uma resposta contra o Bahia. Não é um jogo simples porque não tem os seus principais jogadores, vão ter mais de 45 mil pessoas no estádio. E a situação no Brasileiro é aquela que a gente fala sempre. O São Paulo só ganha em casa, vai precisar ganhar em casa de novo. Simplesmente isso. Depois do São Lourenço é só na próxima quinta, tem um intervalo suficiente. Muito bem. Então tá aí, ó, 33 minutos de vídeo, mas o assunto merecia tempo. Arnaldão, aproveite suas férias. Descanse. É isso. E Domingo tamo junto contra o Bahia, no pós-jogo. Tamo junto domingo, pós-jogo. Valeu, rapaziada. Zoom, garotos. Zoom, garotos. Tchau.